Então, hoje, a gente vai dar uma analisada ali, eu vou mostrar para vocês alguns recursos do Anchor, claro, porque teve muita gente que me perguntou sobre esses recursos quando eu lancei o meu vídeo sobre o Anchor, né? Ensinando a como fazer um podcast no celular. Se você não viu ainda, recomendo você ver por aqui ou por aqui, eu não me lembro agora onde é que entra. Então, vamos dar uma olhadinha nesses recursos do Anchor. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Nick, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito bem, a gente tá aqui na dashboard do Anchor. Então, algumas opções que ele te fornece, né? Aqui a gente tem como ver o nosso site público, né? Então, se a gente clicar aqui, a gente vai cair aonde fica o nosso podcast. Esse é um podcast antigo meu, eu até nem faço mais, deveria fazer porque eu gosto muito dele. Então, aqui seria a primeira ferramenta, né? Que o Anchor, ele cria um site público para tu poder disponibilizar para o pessoal escutar. Nele, tem aqui, claro, o Spotify, porque o Anchor é do Spotify, para quem não sabe. E também aqui tem as outras opções da onde você pode escutar o seu podcast. Então, esse é um recurso bem bacana. E as pessoas, elas também podem deixar mensagens de voz ou de texto no seu podcast. Então, basta você habilitar essa função que elas vão te mandar, tá bom? Vamos voltar ali para a dashboard, porque tem mais alguns recursos que eu quero mostrar para vocês. Muito bem, aqui é onde geralmente mostra quantas plays tiveram no tempo de vida todo do teu podcast, né? Então, 196. Esse podcast aqui, ele tem bem pouquinho, porque eu troquei de plataforma várias vezes, assim, pra testar. Então, eu comecei esse podcast no Libsyn, lá em 2000 e não sei quanto. E aí eu mudei pro Spreaker, mudei pro Anchor, depois mudei de novo pro Spreaker. Então, os dados aqui se perderam todos. Então, e como eu parei de fazer, ele tem só isso aqui, tá? E também eu não divulgo muito ele, né? Eu só uso pras aulas mesmo. Aqui ele vai te dar a estimativa de audiência, que seria uma média de audiência baseado nos episódios recentes. Ele vai, geralmente, se tu tiver 200, vai aparecer, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas. Então é bem bacana, e aqui tu sabe uma média, mais ou menos, da tua audiência, né? Aqui seria os ouvintes únicos, né? O Anchor, ele puxa pelo IP da máquina onde ele escutou, e aí ele consegue calcular quantos usuários únicos escutaram o teu podcast. Então essa informação é bem importante, né? Por mais que às vezes a gente dê bola mais para essa aqui do que para essa aqui, né? Tem a balança, que é a sua carteira, quanto você ganhou de monetização de podcast, né? No Brasil ainda não está habilitada a função de monetizar diretamente no Anchor, mas eu vou preparar um vídeo explicando tudo, as vantagens e tudo mais, porque nos Estados Unidos já tem bastante recurso para quem tem podcast no Anchor. Então, futuramente, talvez a gente tenha aí essa opção habilitada no Brasil. A gente tem o Podcast Performance, que é onde a gente consegue analisar mês a mês, todo dia, hoje, quantas plays tiveram o nosso podcast. Mas aqui você pode ver de ontem, dos últimos 7 dias, dos últimos 30, dos últimos 90 e o tempo todo. E também você pode vir aqui para a data que você quiser, mês, ano. Então é muito legal essa função se tu quiser fazer um Media Kit do teu programa, né? Ou algum cliente que quer patrocinar o teu programa, ele pede essas informações. Então aqui você também pode acompanhar a opção de diariamente, por semana, semanalmente ou mensalmente. Então vai mudando conforme a opção que você mostra aqui, tá? Aqui em Downloads vai ter, você vai poder baixar todas essas plays aqui num formato de Excel. Eu não gosto de usar muito isso porque eu acho muito difícil de ficar lendo os negócios no Excel, né? Eu já não curto muito o Excel por isso. Aqui vai ter os top episódios nesse período que tu selecionou. Então, ó, se a gente colocar aqui, ó, o meu top episódio foi o Enduro, que teve 52 plays em dezembro de 2017. Rolando mais para baixo aqui, a gente tem a nossa opçãozinha aqui de seus ouvintes, que é onde a gente vai saber geograficamente a localização, onde escutam, o gênero, a idade e tudo mais dos seus ouvintes, né? Uma informação muito importante para tu poder mapear quem consome o teu conteúdo, tu entender o teu público ainda mais. Se você vir aqui, pode estar diferente do meu, mas o meu primeiro, a localização, a melhor, é a dos Estados Unidos, claro, 50%
de pessoas escutam nos Estados Unidos. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar as cidades onde é consumido o meu podcast, né? Do outro lado aqui, a gente tem uma listagem de plataformas, aonde que nosso público escuta o nosso podcast, né? Então, aqui em primeiro lugar, 14% a gente tem o Spotify. Em segundo, a Apple. Então, o meu não necessariamente vai ser igual ao de vocês, né? Se vocês vão estar acompanhando junto comigo aqui. E se a gente clicar na aba Device, que é dispositivos, a gente vai descobrir também a informação da onde que é tocado o nosso podcast. Então, aqui é iPhone, 21% e Android é 5%. Então, meu público possui mais iPhone, né? Mas se a gente vier aqui, nesse outros aqui, geralmente é uma coisa englobada que é tipo, PC, iPad, notebook, essas coisas assim. Então, eles não segmentam tanto assim, eles eles deixam nos outros, entendeu? O importante é iPhone e Android. Xiaomi. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem a opção de gênero. 70% dos meus ouvintes aqui, eles são masculinos. Mas isso muda conforme, claro, o seu podcast. 30% é feminino, 0% é não binário e 0% não especificado, né? No que do outro lado também a gente tem, a gente consegue ver a porcentagem da idade do nosso público, né? 4% é de 0 a 17 anos, então meu público não é um público tão jovem assim. Essa aqui basicamente é a dashboard do Anchor. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês sempre me perguntam. Nicolas, dá pra baixar o episódio? Dá pra baixar o nosso áudio quando a gente lança? Dá sim, eu vou mostrar agora. Primeiramente, você vem aqui em cima em episódios, e aí clicando em episódios, a gente vai ter aqui, a listagem de episódios que a gente lançou no nosso podcast, né? E a gente vai clicar aqui, nessas 3 bolinhas aqui, clicar e você pode baixar o episódio. Também tem a opção de deletar, de copiar o link público para tu poder só distribuir esse podcast em específico e também ver os episódios, o detalhe dos episódios, o que tu escreveu e tudo mais. Então, se você clicar aqui, ele vai baixar o episódio e tá aqui. Se a gente clicar num episódio, escolher um episódio, a gente também tem informações do episódio, né? Quando foi tocado, que ano, que dia foi tocado. Essa é uma métrica muito interessante que vocês devem analisar, da performance do nosso episódio, né? Quanto tem de retenção nosso podcast? Então, se tu pegar aqui esse do Enduro, começa 100% aos 5 segundos. Depois dá uma queda quase de 50% da minha audiência desiste de ouvir. E aí depois cai mais um pouquinho, 40% e depois sobe. Então, aqui eu tenho uma retenção de 60%. Só que é um episódio de 8 minutos. Depois do 7, a minha retenção é quase 0. Aqui embaixo, rolando, a gente tem o podcast, o episódio, segmentos do podcast, né? Que é onde tá o nosso episódio e tudo mais. E a gente pode editar o áudio para caso você queira inserir alguma coisa aqui. Quer inserir uma mensagem de voz, quer inserir uma transição, quer inserir outro áudio, né? Você consegue fazer, tem um episódio aqui e eu quero colocar esse áudio primeiro, tipo uma vinheta ou algo assim, e começa a tocar o episódio. Posso fazer isso também, é uma coisa bem interessante de se fazer, se caso você queira mudar alguma coisa, ou entrou algum patrocínio e tu queira botar nos episódios antigos, você pode colocar. Aqui a gente eu tenho essa opção habilitada, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que habilita ela, que é de adicionar um segmento, no caso é de adicionar um anúncio, né? Mas como eu tô no Brasil, essa é minha conta brasileira, eu não vou ganhar nada com isso, né? Então não precisa adicionar. Outro recurso interessante é esse aqui de distribuição. Na distribuição, onde você vai em settings aqui, distribuição, você vai ter o seu feed RSS, né? Que é onde você pode copiar e tudo mais e salvar. Aqui vai ter as informações aqui o endereço da onde está o seu podcast. Então, se alguém pedir, Nicolas, me passa o endereço do teu podcast no Google Podcast. Tu tem aqui, tu copia e envia para a pessoa, entendeu? Então, o Anchor te dá tudo. Aqui a gente tem uma informação muito importante que muita gente não lembra de marcar, que é em configurações avançadas, né? Advanced Settings. Aqui a gente tem que habilitar essa funçãozinha aqui, que é mostrar o meu e-mail pessoal
para publicar o feed RSS. No caso, se você habilitar isso aqui, o seu e-mail ele vai ser o e-mail cadastrado na tua conta, né? Então, o meu é nicolasesquirio@gmail.com e no momento que eu habilitar isso, o meu e-mail vai estar atrelado a esse feed RSS. Isso é muito importante na hora de você colocar no Spotify, de ter, enfim, cadastrar seu podcast em agregadores aí de podcast, no caso. E aqui, nessa opçãozinha aqui, de redirecionar o URL, é caso você tirou o Anchor, não tá mais usando o Anchor e tá usando outra plataforma para agregar o seu podcast. Aí você vem e cola aqui o seu novo feed RSS, que do momento que você... Enfim, todos os episódios vão passar para lá. E no momento que você lançar episódio novo, vai atualizar diretamente aqui no Anchor, né? Então não precisa você apagar. Você pode manter sim essa sua conta do Anchor, que não vai atrapalhar, não vai duplicar nenhum podcast nem nada, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que tem de recurso do Anchor, recursos básicos do Anchor que vocês me perguntaram e me perguntam ainda muito. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês sobre algumas ferramentas básicas do Anchor. Se vocês têm mais dúvidas, podem comentar aqui no canal, podem comentar nesse vídeo, né? Eu tô preparando alguns vídeos sobre monetização dentro da plataforma do Anchor e também de falar sobre um recurso novo que o Spotify lançou nos Estados Unidos que pode vir para cá pro Brasil. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de curtir e também de se inscrever nesse canal aqui, porque me ajuda bastante a crescer. E a gente quer crescer no YouTube para poder ensinar mais pessoas a fazer podcast independente, tá bom? Então, gente, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.